Olá, meu nome é Jana e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como que eu desenho um olho. Então, vamos começar pela estrutura de como funciona um olho mais ou menos. A gente sabe que aqui a gente vai estar tendo uma esfera, né, dentro do olho, que é essa parte branca aqui, junto com os outros órgãos que ficam por dentro. A gente não necessariamente precisa saber exatamente cada coisinha que tem aqui, tá? Mas é interessante a gente saber nível de estrutura. Então a gente vai estar tendo como referência essa esfera aqui, que fica dentro, né, do nosso olho. E por que é importante a gente saber que dentro tem uma esfera? Porque quando a gente está modificando as posições do rosto e o olhar para onde ele está direcionado, isso vai fazer diferença. Então, por exemplo, se essa pessoa estivesse olhando para cima, seria interessante a gente saber que tem uma esfera aqui dentro para a gente poder fazer mais ou menos a distorção de como ficaria a nossa íris aqui. Além, né, da esfera, a gente também vai estar tendo aqui, como vocês podem ver, a íris, que é a parte coloridinha, né? A pupila, que é a parte preta, as pálpebras e também o canal lacrimal. Só que isso aqui é o básico para a gente poder desenhar, né? O que a gente enxerga do olho é o que a gente quer reproduzir no nosso desenho. Então a gente tem que se atentar a esses elementos aqui, que são 4 basicamente, né? Bem que a depender do estilo de desenho, vai mudando, né, esses elementos que a gente reproduz. Por exemplo, tem alguns tipos de desenho que você só vê a pupila, então é aquele olhinho de cartoon que só tem a parte preta do olho, né? Em desenhos de anime, por exemplo, a gente vai estar tendo as pálpebras, a íris e a pupila. Esse vídeo não é para ser exatamente um tutorial, mas eu vou mostrar a vocês como que eu desenho olhos no meu estilo. Então, eu vou mostrar basicamente a estrutura que eu uso para poder fazer os olhos. Então, vamos lá, né? Tendo entendido todos esses elementos aqui, a gente tenta reproduzir no estilo que convém a gente. No meu caso, eu gosto muito, né, de começar assim, fazendo essa menção à esfera, toda essa parte branca, e eu venho fazendo já a pálpebra superior e a inferior. O formato dessa pálpebra vai depender muito da etnia do personagem que você vai estar desenhando, da pessoa que você vai estar desenhando. O padrão que eu faço é esse aqui, um formato mais ou menos parecido com o meu olho, que eu acho pelo menos, é o meu formato padrão. Nem sempre eu desenho esse canal lacrimal aqui, tá? Mas às vezes eu gosto de fazer. E nem sempre também eu fecho essa partezinha, eu sempre acabo apagando ela, porque eu acho que dá uma estilizada, além também de eu ter aprendido desenho a partir de referências de mangá e de anime e tal. Então, eu faço, mais uma vez, toda a parte branca, depois eu venho aqui e faço as pálpebras, o canal lacrimal e passo para a íris, que é a parte colorida. Como eu tinha falado antes, é legal você saber a direção que você está fazendo. Vou fazer um pouquinho inclinado para lá e depois eu mostro outras possibilidades. Mas eu faço aqui a íris inclinada um pouquinho e eu tento sempre acertar o meio para poder fazer a pupila, que é a parte preta. Então, não necessariamente você precisa fazer isso. Como eu já estou acostumada, eu sempre chego e faço o círculo aqui no meio. Mas o que você pode estar fazendo para acertar, sem ter tanta prática, é traçar um X aqui. Tentar ver se está mais ou menos no meio da sua íris. Você vem e fecha um círculo aqui no meio por cima. Depois é só apagar essa estrutura. Esse aqui é o básico, tá? Como eu faço. Eu venho depois apagando o que não me interessa, que no caso é essa estrutura aqui, né? A nossa esfera, para poder encaixar o olho. Também temos os cílios, né? Que eu gosto de fazer bem naquele estilo anime. Então vou aumentar aqui o brush, puxar pra cá.
Só pra não ficar tão bizarro, eu vou dar uma pintada aqui na pupila também. E é isso, né? É assim que eu faço um olho, mais ou menos. Se vocês forem ver nos meus desenhos, os olhos têm essa estrutura. Se vocês precisarem variar a posição que tá olhando, é só vocês fazerem aquela mesma estrutura de círculo, né? Vou fazer mais duas aqui. Por exemplo, eu quero olhando pra cima. Então eu venho e marco aqui. Vai ser essa direção, né? Um pouco parecida como essa. Mas se vocês quiserem olhando pra baixo e pra dentro, vocês marcam aqui. E tentem perceber esse círculo que tá em 2D, né? Como uma esfera, no caso, como um objeto 3D, tridimensional. Aí você vem, traça a pupila primeiro, né? A pupila não, a íris. Então, se no centro do olho, vou fazer vários olhos aqui, tá? Só pra vocês terem mais ou menos a noção. Se no centro a sua íris vai estar redondinha, quando você traçar ela um pouquinho pro lado, ela vai ficando mais oblíqua, né? Mais esticadinha, porque ela tá mudando a posição e a forma que você percebe, ela vai estar mudando também. Então, se você for fazer pro outro lado, ela vai ficar oblíqua pro outro lado. Não sei se dá pra entender direito, mas o ponto é que, a depender da posição, a percepção que a gente tem sobre um objeto, ela vai mudando. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas também é legal de você ter em mente, mesmo que você esteja começando. Aqui, nesse daqui, eu tinha começado fazendo já as pálpebras, né? Porque eu já tô acostumada a fazer sempre o olho de frente. E eu já sei mais ou menos onde as coisas vão ficar no final. Então, pra mim, é tranquilo fazer. Mas eu indico muito que, se você estiver começando, você comece pela íris, porque aí você vai ter melhor a distorção da pálpebra também, né? Além da própria íris. A pálpebra precisa acompanhar o movimento da íris. Então, ela vai estar mais aberta pra cá, se o olho estiver olhando pra o lado, né? E mais aberta pra baixo, se estiver olhando pra baixo. Isso também vai variar de acordo com a posição do rosto. Eu não queria entrar muito nisso porque eu tenho um plano de fazer um vídeo mais pra frente, mas de acordo com a posição do rosto também vai variar. Então, se o rosto tá virado pra baixo e ela tá olhando pra baixo, tranquilo, está assim. Mas se ela tiver de frente, a personagem estiver de frente e você estiver olhando pra baixo, então vai ser diferente. A forma vai ser diferente. A forma das pálpebras, tá? Isso aqui é só bem rápido mesmo pra vocês, enfim, irem pegando o jeito. Eu escolhi fazer primeiro o tutorial de como desenhar olhos porque é a coisa que eu mais gosto de desenhar quando eu tô desenhando pra mim. Na verdade, todos os desenhos que eu faço, eu tenho carinho especial assim pelos olhos mesmo. Acho que dá pra perceber bastante. Mas é isso. Então, voltando aqui, no meio, né, a gente vai estar desenhando nossa pupila. Perceba que aqui já tá marcado o nosso xizinho, então é só vir aqui no centro e marcar a pupila. Aqui também. Uma coisa interessante é que, da mesma forma que a íris vai estar mudando de acordo com a direção, vou apagar aqui no meio, a pupila também muda. Então aqui de frente ela é bem circular, bem redonda mesmo, e de lado ela acaba ficando bem mais esticada, mais compridinha. Assim, como eu falei, isso aqui não é cagação de regra, sabe? Pra todo mundo
ter um estilo homogêneo e tal. É mais ou menos uma explicação de como o olho funciona, e aí você pode estar adaptando pro que você gosta, e pro que você não gosta você vai estar descartando mesmo. Então, se você achou esse vídeo útil, considere deixar o seu joinha aqui e se inscrever no canal. Até a próxima!